Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e nesta quinta-feira temos mais um TBT da TV aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Antes de começarmos com o nosso tema de hoje, eu peço a você, como peço sempre, que caso não tenha se inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para que quando trouxermos conteúdos novos você seja notificado e possa assisti-los brevemente, né? Com rapidez. Assim que a gente aposta, você fica sabendo. Nesta semana nós vamos falar sobre uma novela que está completando 30 anos da sua estreia nesse mês de outubro. Araponga, de Dias Gomes, Lauro César Muniz e Ferreira Goulart. Que trio, não? O dia da estreia de Araponga foi 15 de outubro de 1990, né? Portanto, na próxima quinta-feira. Mas já estamos falando dela também porque iniciamos uma conversa sobre ela de leve ao falarmos nos últimos dias sobre Meu Bem, Meu Mal, que é uma novela que estreou na mesma época, estreou no dia 29 de outubro e chegou ao catálogo do Globoplay agora, né? No dia 28 de setembro. Ela entrou para o catálogo do Globoplay. E tem novelas que são sempre relacionadas, né? Quando nós temos que falar de uma, acabamos falando de outra, porque as suas questões de produção são diretamente relacionadas. E é o caso de Araponga e Meu Bem, Meu Mal, né? Araponga, que antes disso, antes de ganhar esse nome, que é o nome do personagem principal da novela, também foi chamada de Ponto Futuro e de Os Clones, provisoriamente, né? Araponga foi desenvolvida desde 1989, passou cerca de um ano sendo gestada, a sinopse escrita, reescrita e definição desse trio de autores para desenvolvê-la, né? Ela seria a substituta da novela das 8, né? Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, que tinha previsão de terminar em outubro, como de fato terminou. E Araponga seria então a novela do Dias Gomes, que ele decidiu, né, depois de desenvolver a sinopse, se decidiu que iria dividir a novela com Lauro César Muniz e também com Ferreira Goulart, a redação dos capítulos, né? Só que, naquele ano, 1990, a TV Globo vivia uma grande concorrência, nesse ano que era o dos seus 25 anos, com a TV Manchete, especialmente por causa de uma novela, ironicamente, né? O que a Globo faz de tão destacado, faz de melhor até, podemos dizer, né? Pantanal, na TV Manchete, que ia ao ar às 9h30 da noite, tão logo Rainha da Sucata terminasse. Fazia um grande sucesso essa história do Benedito Rui Barbosa, não é? Fizemos um TBT sobre ela recentemente. E a linha de shows, né, os humorísticos, jornalísticos, enfim, o que viesse depois de Rainha da Sucata, sofria muito com essa concorrência. Então a TV Globo escalou Araponga, que seria substituta de Rainha da Sucata, para estrear no horário de Pantanal, 9h30 da noite, criando então um quarto horário de novelas, né? Havia a novela das 6, que a essa altura já era Barriga de Aluguel, de Glória Pérez. Havia a novela das 7, Mico Preto, de Marcílio Moraes, Leonor Basserra e Euclides Marinho. E a novela das 8, Rainha da Sucata. Então criou-se, ou retomou-se, como queira, né, um quarto horário de novela, às 9h30. Diretamente ali acabava a novela das 8, começava Araponga. E essa modificação dos planos da emissora acabou fazendo com que outro autor fosse acionado para desenvolver uma novela a toque de caixa para substituir Rainha da Sucata. Esse autor foi Cassiano Gabos Mendes e a novela que ele criou foi Meu Bem, Meu Mal, né? Do que é que se trata essa novela Araponga? Por que ela tem esse nome? Araponga é uma ave, né? O personagem principal era interpretado por Tarcísio Meira e se chamava Aristênio Catanduva.
Mas o codinome dele nos seus serviços para a Polícia Federal e antes para o Serviço Nacional de Informações, para, enfim, a inteligência do governo militar, era Araponga. E esse nome foi pensado pelo Dias Gomes pelo seguinte motivo. Araponga é uma ave que tem um canto um pouco metálico, estridente, né? Ele chama muita atenção, ao contrário do que deve traduzir o trabalho de um detetive, de um policial, de um investigador, enfim, como era o caso do Araponga, de ser discreto, né? Passar despercebido para apurar as informações das quais ele necessita. Então, ele pegou a informação de que os agentes, como o Araponga, se tratavam por codinomes que aludiam a nomes de animais, especialmente de pássaros, né? E resolveu fazer essa brincadeira, um animal nada discreto, né? Ser o codinome do Aristênio, então o Araponga. A novela começa quando uma jornalista, Magali Santana, personagem da Cristiane Torlone, se rende à condição de um senador, o Petrônio Paranhos, uma participação muito especial de Paulo Gracindo, no começo da novela, né? Ela se rende a uma condição para que ele dê a ela uma entrevista exclusiva. Que essa entrevista seja realizada num motel. Porque o senador, embora seja um senhor, né, já de alguma idade, ele é um conquistador, inveterado e está interessado na Magali, que é muito bonita, etc. Né? Ela quer obter dele informações com exclusividade sobre não só o seu envolvimento amoroso com uma jovem que podia ser neta do senador, a Arlete, vivida pela Carla Marins, mas também sobre o fato de que ele gostaria de perpetuar-se através de futuras inseminações artificiais que fossem feitas com o material genético dele e através da própria Arlete, enfim. Mas, durante a entrevista no motel, o senador morre. Ele sofre uma síncope qualquer e morre, né? No decorrer da novela, descobre-se que o senador foi envenenado, né? A sua morte não foi natural. E o Araponga se envolve diretamente com a investigação das causas da eventual morte provocada do senador, porque ele já acompanhava os passos dele. Na cabeça do Araponga se formavam muitas conspirações, não só porque ele viajava bastante na maionese e era muito saudosista do tempo da ditadura, queria que fosse recriado o SNI, Serviço Nacional de Informações, para o qual ele prestou serviços durante tantos anos, né? Não só por esse contexto, mas porque o Araponga também se deixava levar por mentiras invencionices de um informante dele, o Tucamaia, papel de Taumaturgo Ferreira. Então, a teia de mentiras, invenções e elucubrações, e às vezes verdades também, mas travestidas no meio dessa bobajada que se avolumava ali nos planos do Araponga de levar as investigações adiante, conduzia uma parte da história, também como uma sátira aos próprios agentes do SNI, claro, e aos filmes de espionagem do estilo de James Bond, né? Por isso mesmo, o Araponga tinha que ser um galã, né? E Tarcísio Meira é talvez o ícone maior de galã da nossa teledramaturgia. Só que o ator teve muito cuidado ao desenvolver esse personagem, que era um detetive, enfim, sem que, com um conteúdo de humor, ele aludisse a um outro detetive um pouco atrapalhado, que se deixava levar por informações que não iam levá-lo a nada, em 82, da novela Elas por Elas, né? Que nós conhecemos em 82, a novela Elas por Elas, o Mário Fofoca, papel do Luiz Gustavo. Então, Tarcísio Meira teve esse cuidado de diferenciar-se do Mário Fofoca, que naquela ocasião, como é lembrado até hoje, mas na ocasião estava, vamos dizer, mais fresco na memória do público, né? Como Magali foi a última pessoa que viu o senador Petrônio Paranhos vivo, ela é uma peça ali da investigação que Araponga não pode deixar passar, e no contato que ele estabelece com ela, ele acaba se apaixonando por essa jornalista que tem um marido, o Érico, papel de Paulo José. Além disso, existe a clínica do Dr. Jansen, personagem do Everton de Castro, onde eram feitas experiências e operações de inseminação artificial, enfim, né? Havia todo um trato genético no dia a dia da clínica de reprodução, e supostamente nessas viagens do Araponga, aquela clínica era o QG
da espionagem que se faria em torno do governo brasileiro, sabe Deus por quê e por quem, e era o que ele queria investigar. Só que, conforme a narrativa se desenvolve, na verdade você vê que o Araponga talvez não estivesse pensando, falando e investigando tanta besteira, não, e que tudo aquilo fazia sentido, né? Havia uma grande conspiração internacional até para roubar do Brasil um possível combustível que iria acabar com qualquer possibilidade de uma nova crise do petróleo, como ocorreu nos anos 70. E esse combustível nada mais era do que a urinolina. E uma figura-chave que fazia parte dos planos dessa intriga internacional era um homem humilde, o Zé das Couves, papel do Milton Gonçalves, que literalmente urinava a urinolina, né? Era um combustível feito à base da urina, especialmente do Zé das Couves, inclusive, né? Então, uma novela bastante pouco tradicional, né? E que Dias Gomes gostou muito quando recebeu a notícia de que ela não seria mais das 8, 8h30 da noite, mas sim de um horário um pouco mais tardio e também mais receptivo, historicamente, a determinados experimentos de dramaturgia, né? Ele que escreveu diversas novelas das 10, quando elas existiam na TV Globo, Bandeira 2, O Bem Amado, Saramandaia, O Espigão, enfim, né? Então ele gostou muito dessa mudança de horário. E Araponga era vendida como um projeto que tinha um jeito diferente de fazer novela. Até para chamar a atenção, já que naquele horário havia o grande boom de Pantanal. E um super elenco que, além dessas figuras que eu já citei, reunia também Lúcia Veríssimo, Flávio Galvão, Zilka Salaberry como a mãe do Araponga, assim como Zilka já havia sido mãe de Tarcísio Meira em Irmãos Coragem e avó em O Homem que Deve Morrer, né? Heloísa Helena, Elizabeth Gasper, Gracindo Júnior, Edwin Luiz, Ítalo Rossi, Darlene Glória, na ocasião voltando depois de alguns anos ao cenário artístico, embora já tivesse feito em 87 a novela Carmen na TV Manchete, né? Eduardo Galvão começando na sua segunda novela, depois de ter feito O Salvador da Pátria em 89, de Lauro César Muniz, Marcos Weinberg, Dira Paz, Edgar Amorim, que fazia o filho Peracinho do general Perácio, que era Ari Fontoura, e da dona Zuleide Heloísa Mafalda, repetindo, de certa forma, o casal que os mesmos atores havia formado em Bandeira 2 do Dias, em 1971, né? E um elenco realmente muito bem escalado pelo diretor, que seria Paulo Biratã, mas foi Cécio Thierry, trabalhando com Lucas Bueno e Fred Confalonieri, também Luiz Antônio Piat, né? Cécio Thierry, que dirigiu, entre poucas novelas, Sassaricando, que podemos ver agora no canal Viva, né? Araponga, esse jeito diferente de fazer novela, se refletia em quê? Em uma novela que tinha cada um dos capítulos escrito por um dos seus 3 autores, né? E um ritmo de seriado ou de minissérie, embora a estrutura de exibição fosse a de uma novela, de segunda a sexta-feira. Aos sábados não tinha, né? E essa guerra de audiência entre Globo e Manchete, e também com o SBT correndo pelas beiradas, ela acabava, às vezes, desfavorecendo o telespectador de Araponga, porque filmes, ou futebol, ou quaisquer eventos podiam fazer com que o capítulo ou não tivesse a duração que deveria ter, ou não fosse ao ar, né, em determinados dias. Mas, até certo ponto, é errado nós dizermos que Araponga foi criada para conter Pantanal, né? Isso é certo de um lado e errado de outro. E por quê? Porque quando Araponga estreou, como eu disse, foi em 15 de outubro de 1990, Pantanal já estava a cerca de 50 ou 60 capítulos do seu desfecho, né? A novela estreou em março daquele ano e, digamos assim, que já havia feito o estrago que poderia fazer, né? na audiência, no cenário da TV brasileira. Então, Araponga, na verdade, era uma iniciativa da TV Globo, claro que diante do cenário que se vivia, né, para, oferecendo um produto similar em termos de estrutura, não é, de gênero, é uma dramaturgia, como a emissora já havia se consagrado em excelência de fazer,
de você não necessariamente conter Pantanal, mas conter o horário de dramaturgia da TV Manchete, porque Pantanal acabaria e depois viria uma outra novela que inverteria a situação. Ela estrearia enfrentando, de um lado, os viúvos de Pantanal e, de outro, uma novela já estabelecida naquele horário, Araponga, que os seus espectadores possivelmente não largariam para acompanhar uma outra do começo agora, já que eles já estão nela aí há 2, 3 meses. Né? Então foi uma sacada mais de estratégia para segurar, conter o êxodo de espectadores para o horário da TV Manchete em si, do que especificamente para Pantanal, para a novela A ou para a novela B. Né? Inclusive, Pantanal continuou tendo um bom desempenho diante de Araponga, embora nós tenhamos que analisar os números, as estatísticas da época com bastante parcimônia, né? Porque depende da praça, depende do capítulo, depende de atrasar ou adiantar o horário dos capítulos, né? Mas claro que o desempenho de Pantanal foi muito bom e foi histórico, né? Naquele contexto de 1990 na TV brasileira. Infelizmente, nesses 30 anos, Araponga nunca foi reprisada aqui no Brasil. Também não foi lançada em DVD, não está prevista para entrar no catálogo da Globoplay, pelo menos nos 2 primeiros anos do projeto de resgate de novelas clássicas, né? Existem cerca de 50 novelas para entrar, e isso dá coisa de uns 2 anos, se elas seguirem nesse ritmo de a cada 2 semanas, às segundas-feiras, né? Então, quem sabe na segunda leva, já de maio, junho de 2022 para frente, nós possamos ter a esperança de ver essa e outras novelas que não entraram no primeiro grupo. Né? Valeria a pena porque você tem Tarcísio Meira num papel um pouco diferente, né? Que era contrário à sua figura de galã, a utilizava, claro, a explorava, mas ele era um galã que não firmava muito bem os seus relacionamentos com mulheres, porque se sentia traindo a sua mãe, a Dona Marocas, papel da Zilca. Havia sido casado com a Jurema, a Ângela Vieira, né? E ela o tratava como um grande bebezão, um crianção, né? Filhinho da mamãe, literalmente. E no decorrer da novela, explorou-se um pouco mais a figura de galã de Tarcísio Meira para aproximar do que se via tradicionalmente no gênero novela. Né? Um pouco de pé atrás nas inovações e propostas daquele personagem, mas sem jogar também a proposta no lixo. Né? O próprio ator comentou que, a certa altura da novela, começou a puxar para um lado mais romântico, o texto, enfim. Né? Gostaríamos, nós que não conhecemos Araponga como quem viu a íntegra da história, né? Ou quem viu e gostaria de rever, que ela fosse reprisada, né? Para que nós conhecêssemos melhor essa história, ou até com o olhar de hoje, caso a conheçamos, né? E também para rever personagens que tomam atitudes bastante exóticas, né? Como o general Perácio, que era perturbado pela ameaça da segurança à sua casa, à sua figura, à sua propriedade, tinha um tanque de guerra no quintal, liderava operações para treinar os vizinhos contra atitudes de bandidos, de ladrões, enfim, de inimigos, não é? E isso criava, claro, situações cômicas, sempre brincando com um ranço da ditadura que havia sobrado no Brasil, não é? E que ainda era muito recente a redemocratização, né? Nós estamos falando de 90, o Brasil só voltou a ser governado por civis em 85, né? Então, Araponga, essa criação de 3 escritores que tinham por hábito fazer novelas e trabalhos em geral que não fossem o tradicional das novelas, né? Valeria a pena nós conhecermos ou revermos hoje justamente por conta de todos esses elementos e para ver o resultado dessas 3 mentes criadoras escrevendo juntas uma novela que tratava de espionagem, de temática de genética, herança do regime militar, desejo da volta do SNI e coisas assim. Mas tudo tratado num tom, até certo ponto, jocoso, crítico, né? Parodiando, expondo essa ferida para que nós refletíssemos sobre ela, como é caro a obra de Ferreira Goulart, de Lauro César Muniz e de Dias Gomes. Na próxima semana nós estamos de volta relembrando mais alguma data, alguma figura,
algum fato importante da história da nossa TV no TBT da TV. Um grande abraço. Até lá.